O Senhor sabe, Pai, que eu não faço nada da minha cabeça. Eu pedi permissão ao Senhor e eu creio que o Senhor está nesse voto. O Senhor disse aqui em João, capítulo de número 10, versículo 9, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Senhor, então, em nome de Jesus, as pessoas que pegaram esse voto pela fé, as pessoas que creram, Senhor, o Senhor vai abrir essa porta para elas. Elas estão entrando nessa porta, meu Deus, e o Senhor vai abençoá-las, e elas vão contar testemunhos daquilo que elas fizeram para o Senhor, porque elas creram, Senhor. Abençoe a todos. Se porventura tem alguém no nosso meio que está com medo, que está com dúvida, meu Deus, de pegar, Senhor, e o Senhor já escolheu essa pessoa, o Senhor já selecionou essa pessoa, dá fé para essa pessoa, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Pode sentar, gente, em nome de Cristo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Acharam, gente? Eu quero falar aqui sobre um assunto que eu falei na sexta-feira. Eu quero falar mais sobre esse assunto. O tema é exercite a sua fé. Diga comigo, exercite a sua fé. Vamos lá. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele o quê, gente? E que é galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador é recompensador. Você tem que crer que Deus ele vai te recompensar. Todas as vezes que você vir para a igreja, pode vir convicto de que Deus vai honrar você. Diga, Deus vai me honrar. Você falar isso é fé. Ele está dizendo aqui que ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus exige que você creia que ele vai te honrar. E às vezes a gente tem medo. A gente fala com aquela dúvida. Deus vai me honrar, pastor. Não, Deus vai honrar você. Cada sacrifício seu, cada voto seu, cada oração sua, foi estabelecida por Deus dele te honrar. Não foi você que escolhe isso, né? Ah, Deus, às vezes a gente quer ser muito bonzinho, né, com Deus. Não, Deus, eu vou fazer isso aqui, mas eu não estou nem me preocupando se o Senhor vai me honrar. Amém esse seu coração. Mas já é da natureza de Deus honrar você. Já é propósito de Deus honrar você. Veja que o autor está falando aqui. Sem fé é impossível agradar. O que agrada a Deus, pessoal? A fé. Você pode estar na igreja todo dia. Você pode morar dentro da igreja. Se você não manifestar a sua fé, você fica amarrado dentro da igreja. As coisas não acontecem para você. Esse sem fé aqui, gente, não é que você não tenha fé. Você tem fé. Você quer ver? Vamos para Romanos 12, por favor. Romanos capítulo 12. Volta um pouquinho. Você tem fé. Diga, eu tenho fé.
Pastor, como que eu vou vencer em 2025? Pela fé. É a sua fé que vai fazer você chegar no dia 31 realizado, pleno, próspero, abençoado. É a sua fé, não é a fé do pastor Diego, não. Todas as vezes que Deus curava, que Jesus curava uma pessoa, ele dizia o que para a pessoa? A sua te curou. A sua fé te curou. Tem coisas que a minha fé, mesmo você não tendo fé, ela vai resolver. Porque eu sou seu pastor, sou uma autoridade espiritual. Eu manifestei a fé ali. Deus viu, Deus honrou o profeta. Deus engrandeceu o pastor. Mas tem coisas que, se não tiver também você envolvido, se não tiver a sua fé em ação, não resolve. Não funciona. Olha aqui, Romanos capítulo 12, versículo de número 3, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme o que, gente? Conforme a medida da fé que Deus repartiu. Deus deu fé para cada... Diga então eu tenho fé. Deus repartiu para todos nós uma medida de fé. Vamos botar aí 10% de fé. Agora, existem pessoas que estão crescendo em fé e existem pessoas que estão diminuindo em fé. Deus te dá a fé, mas se você não alimentar essa fé, se você não cuidar dessa fé, o que acontece com ela, gente? Ela morre. Ela vai diminuindo. Aí o que acontece? Qualquer probleminha que você enfrente, você coloca uma unha encravada, você coloca como um câncer. É verdade. Uma unha encravada. Ai, pastor, tô com uma unha encravada, não vou no culto não. Olha só. Porque a sua fé está grande ou está pequena? Mas eu não quero falar disso hoje. Eu quero falar mais sobre o exercício da fé. Então, você já tem fé aqui, mediante a Bíblia, está dizendo? Ó, vamos ler de novo. Ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a cada um. Então, Deus ele deu para você uma medida de fé. Então diga, eu tenho fé. Às vezes o diabo vai vir na sua cabeça dizendo que você não tem fé. Não caia nessa cilada. Não caia nesse conto de fadas que o diabo fala. Você não tem fé, por isso você não é curado. Diabo, eu tenho fé e eu já sou curado. Você tem que aprender a responder às circunstâncias. Você tem que aprender a resistir os pensamentos negativos pela fé. Então, a Bíblia está dizendo aqui que você já tem fé. Diga, eu já tenho fé. Agora, onde está o problema, pastor? Vamos para Tiago, isso aqui já é matéria nova. Tiago, capítulo de número 1. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. Perdão, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Aleluia. Então diga, eu tenho fé. Você já tem fé? Sim ou não? Sim, porque Deus já repartiu você com uma medida. É a mesma coisa, vamos cantar um parabéns aqui, a gente corta um bolo aqui, o que o pastor vai fazer? Vai dar um pedaço para cada um, todo mundo já tem um pedaço de bolo. O segredo está em comer ou não. Tem gente que come, tem gente que não come. A fé é a mesma coisa.
Se você tem fé, mas você não exercita essa fé, se você não movimenta essa fé, e às vezes a fé, ela é conhecida nesses desafios que Deus coloca. Dos 150 e você, não vou pegar não. Olha aí, você tem fé. Ela já está em você. A diferença é que você não usou. E quando eu não uso a fé, tem resultado? Responde, gente, tem resultado? Não tem resultado. Só passamos a ter resultado quando nós usamos a nossa fé. Olha aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem e não tiver o quê? Obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Então Deus te deu uma medida de quê? De fé. Adianta só essa fé aí? Pastor, adianta você ficar enchendo o peito? Eu sou uma pessoa de muita... Adianta? Não. Não adianta você somente ter fé. Não adianta você crescer na fé de 10%, você tem 20%, você tem 30% de fé. Se você não tiver exercício da fé, se você não tiver as obras que são a manifestação da sua fé, Tiago está dizendo, não adianta nada. Não adianta nada você ser um estudioso da Bíblia. Estamos vivendo a era do estudo, né? E glória a Deus por isso, eu não sou contra o estudo, não. Só que tem gente que fica maluco. Tem gente que perde a essência do evangelho por causa dos estudos agora. A pessoa perde a essência da fé. Você pode conhecer a Bíblia, mas se você não manifestar o exercício, se você não praticar o que você recebeu, não adianta. Tiago está dizendo, a fé pode te salvar? O conhecimento pode te salvar em si? Não. Olha só o versículo 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, o que é a falta de mantimento cotidiano, gente? O arroz, o feijão, a mistura. E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Cadê a fé? Cadê o amor que você diz que tem? Se seu irmão vai lá sem nu, se seu irmão está precisando de uma ajuda cotidiana, e você olha para ele, ô irmão, vai na fé que eu vou orar por você. Ô irmão, fica na fé. E aí o Espírito Santo ali naquele caso, porque olha para cá, tem casos às vezes que Deus fala para a gente não dar mesmo não. É o processo da pessoa. Deus deixa ela na prova mesmo. Deus às vezes endurece teu coração. Mas você tem que saber discernir. Às vezes o Espírito Santo está falando, vamos ajudar uma família. E você tem lá, irmão, às vezes está com o teu estoque lá, 3 feijão. Você pode pegar, tirar um dali e abençoar quem não tem. Não adianta você falar que você tem muita fé se você não tem a ti. É isso que Tiago está dizendo. É isso que o Espírito Santo está falando comigo, com você aqui hoje. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é o que, gente? O que são obras? O que são obras, gente? O um exemplo. Você tem que olhar para a Bíblia. Ah, pastor, coloca aqui para mim, Cássia, Marcos capítulo de número 15. É 16:15? Bota 15:15, vê. Não, 16:15, Cássia.
16:15. Lê aí, gente. Tá bom. Qual é a ordem de Jesus aqui? Ide. Você aprendeu essa palavra? Você teve fé agora nela? O que adianta você conhecer essa palavra aí se tu não ganha uma alma para Jesus? O que é fé? É você conhecer e o quê? Praticar. Ide por todo mundo pregar o Você está pregando o evangelho? Pastor, o que é o evangelho? É o que você aprende aqui. É o que você aprende com o Espírito Santo. Fé, amor, Cristo salva, Cristo perdoa,